Robespierre e Luís XVI. Só para te localizar aqui, lembre-se que o Robespierre e o Luís XVI são basicamente os dois opostos, né? O Robespierre foi o último rei francês deposto pela Revolução Francesa em 1792, né? Lembre-se, Revolução Francesa, nós estamos falando de 1789 a 1799, ok? 10 anos de revolução. O Luís XVI, ele viveu de 1754 a 1793. Já o Robespierre, ele representa e foi, né, o líder digamos assim, da parte mais radical da Revolução Francesa, né? Ele foi o líder dos jacobinos. É importante saber, né? É importante sempre relembrar que eu não sei quanto a você, mas quando eu era moleque, a escola me pregava a Revolução Francesa, né? Como, nossa, a luz vencendo as trevas, né? É exatamente o contrário, né? Então, Robespierre, hoje nós sabemos que ele foi um ditador sanguinário, né? Só para você ter uma ideia, tem esse período da Revolução Francesa que foi o pior período, foram mais ou menos 10 meses ali entre 1793 e 1794. 16.594 pessoas foram executadas, né? Pelo Comitê de Salvação Pública. Sempre se acha um nome bonito pra porcaria, né? Tipo Comitê de Proteção à Verdade, né? O que é o Comitê de Proteção à Verdade? É uma censura, com certeza absoluta. Sempre tem um nome interessante, né? Pra isso. Dessas 16.594 pessoas, 10 mil foram executadas sem julgamento nenhum, né? Então a gente tem essa ideia da guilhotina, né? Como alguns nobres cruéis, né? Sendo guilhotinados. Mas imagine, divida, né, esses 16. A gente até poderia, eu tô com o celular tá gravando, poderia, mas faz essa divisão, né? Divida 16.594 por 300 dias, né? Vamos colocar assim 30 dias por mês. E você vai ver que é um número absurdo, né? Então, dia após dia, pessoa após pessoa sendo guilhotinada, né? Não sei se exatamente todas elas eram guilhotinadas, mas era uma coisa normal. Assim, em praça pública tinha lá um ou outro sendo guilhotinado, né? Então, nós temos esses dois polos aqui, que são o título do nosso capítulo. Vamos à leitura. Antes disso, se você gosta do canal, se você já assistiu algum vídeo ou está começando agora e não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever, isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo, me ajuda a viver disso daqui, para que eu possa me dedicar muito mais a esse canal. Tanto cresceram as opiniões de Pedro e Paulo que um dia chegaram a incorporar-se em alguma coisa. Iam descendo pela Rua da Carioca. Havia ali uma loja de vidraceiro com espelhos de vários tamanho e, mais que espelhos, também tinha retratos velhos e gravuras baratas, com ou sem o caixilho, que é a moldura, né? Pararam alguns instantes olhando à toa. Logo depois, Pedro viu pendurado um retrato de Luís XVI. Entrou e comprou-o por 800 réis. Era uma simples gravura atada ao mostrador por um barbante. Paulo quis ter igual fortuna, adequada às suas opiniões, e descobriu um Robespierre como o lojista. Desculpe, a entonação não tá boa. Ele queria. Paulo queria ter igual fortuna, ou seja, comprar um retrato também adequado às suas opiniões, e descobriu um Robespierre. Como o lojista pedisse por este 1.200, né, Pedro exaltou-se um pouco. Então o senhor vende mais barato um rei? E um rei mártir? Pedro que comprou por 800 réis, né? Há de perdoar, mas é que esta outra gravura custou-me mais caro, redarguiu o lojista. Nós vendemos conforme o preço da compra. Veja, está mais nova. Lá isso não, acudiu Paulo. São do mesmo tempo. Mas é que este vale mais que aquele. Ou seja, o Robespierre vale mais que o Luís XVI.
Ouvi dizer que também era rei. Qual rei? Responderam os dois. Quem falou isso foi o lojista, né? Que não faz a mínima ideia quem seja o Robespierre. Lembre-se, o Robespierre é o oposto de rei, né? Tanto para o bem como para mal. Qual rei? Responderam os dois. Antes de continuar, eu sempre gosto de relembrar os valores, né? Lembre-se, não é simplesmente eu pegar R$ 1.000, pegar os réis, transformar em real e fazer uma conversão direta. Dá errado isso, porque as coisas aumentam de preço de forma díspares, né? Então o ouro aumentou com, com determinada velocidade, vamos colocar assim, mas, por exemplo, cidade do Rio de Janeiro, perto do mar, um terreno aumentou muito mais, né? Então, R$ 800, um pagou um retrato. O outro pagou 1.200 réis, né? Lembre-se que R$ 2.000 era uma cartomante. Você pagava R$ 2.000 uma cartomante. 2 ou 3 mil reais você comprava um livro. Por exemplo, os livros de Aloysio Azevedo eram vendidos por 2 ou 3 mil reais. Então, repare, não é muita coisa não que eles estão pagando ali, né? R$ 1.000 era o ingresso de um teatro, por exemplo, né? Um bom charuto, um charuto magnífico, segundo o conto em que essa informação aparece, era R$ 300, né? Um charuto barato era lá R$ 30, R$ 20, comprava um charutinho barato. R$ 240 é uma refeição com um vinho num lugar bem ruinzinho, né? R$ 500, por exemplo, era quanto você pagava pela revista Floreal, publicação que Aloysio não foi Aloysio Azevedo, foi o Lima Barreto, né, cooperou, né, e assim por diante. Então, só para você ter essa noção. Qual rei? Responderam os dois. Ou que selo? Não sei bem. Que eu de histórias apenas conheço a dos mouros, que aprendi na minha terra com a avó. Alguns bocados em verso. E ele ainda há mouras lindas. Por exemplo, esta. Apesar do nome, creio que era moura, ou ainda é, se vive. Mal lhe saiba ao marido. Desconversou, é claro, né? Começou a falar de mouros, do que ele aprendeu na terra dele. E aí foi lá e buscou e aproveitou para fazer propaganda de mais um retrato, vai que ele consegue vender, né? Foi a um canto e trouxe um retrato de Madame Stael, com o famoso turbante na cabeça, né? Se você procurar Madame Stael na Wikipédia, você vai encontrar essa foto. Essa foto, ela com o turbante na cabeça. Lembre-se, ela foi uma intelectual e ensaísta e romantista, né? Opositora de Napoleão, uma das coisas pela qual ela é muito conhecida, né? Ela viveu de 1766 a 1817, né? Então, não, o cara estava errado, ela não era uma moura, né? Foi a um canto e trouxe um retrato de Madame Stael, com o famoso turbante na cabeça. Ó efeito da beleza! Os rapazes esqueceram por um instante as opiniões políticas e ficaram a olhar longamente a figura de Corina. Corina é um romance da Madame de 1807. O lojista, apesar dos seus 70 anos, tinha os olhos babados. A meia expressão, né? Olhos babados. Cuidou de sublinhar as formas, a cabeça, a boca um tanto grossa, mas expressiva, e dizia que não era caro, como nenhum quisesse comprá-la, talvez por ser só uma. Disse-lhes que ainda tinha outro, mas esse era uma pouca vergonha. Frase que os deuses lhe perdoariam quando soubessem que ele não quis mais que abrir o apetite aos fregueses. E foi ao armário e tirou de lá e trouxe uma Diana, nua, como vivia cá embaixo, outra hora nos matos. Nem por isso a vendeu. Teve de contentar-se com os retratos políticos. Bom, lembre-se, é claro, os tempos eram outros, né? Algumas pinturas que hoje em dia para nós é simplesmente arte, para eles seriam considerado
um escândalo, né? Só para você ter um ponto assim de comparação, procure o banho de Diana no Google Image. Tem uma pintura de François Boucher, de 1752. Provavelmente deveria ser alguma coisa nessa linha aí, né? Continuando. Quis ainda ver se colhia algum dinheiro, vendendo-lhes um retrato de Pedro I, encaixilhado que pendia da parede. Mas Pedro recusou por não ter dinheiro disponível e Paulo disse que não daria um vintém pela cara de traidores. Antes não quisesse nada. O lojista tão depressa ouviu-lhe a resposta como despiu as formas obsequiosas, vestiu outras indignadas e bradou que sim, sim, senhor, que o moço tinha razão. Tem muita razão, foi um traidor, mau filho, mau irmão, mau tudo, fez todo o mal que pôde a este mundo, e no inferno onde está, se a religião não mente, deve ainda fazer mal ao diabo. Este moço falou há pouco em um rei mártir, continuou mostrando-lhes um retrato de Dom Miguel Bragança, meio perfil, sobrecasaca, mão no peito. Este é que foi o mártir, daquele que lhe roubou o trono, que não era seu, para dá-lo a quem não pertencia. Né? Lembre-se, Dom Miguel de Bragança, nós estamos falando de Dom Miguel I, né? Que era o irmão mais novo de Dom Pedro I. Né? E aí houve a disputa do trono entre esses dois. Foi morrer sobre casaca. Este é que foi um verdadeiro mártir daquele que lhe roubou o trono, ou seja, Dom Pedro I, que não era seu. Então ele acreditava que o Dom Miguel estava certo, para dá-lo a quem não pertencia, ou seja, Dom Pedro II. E foi morrer à míngua o pobre rei e senhor. Dizem que na Alemanha, ou não sei aonde, malhados, filhos do diabo. Os senhores não podem imaginar o que era aquela canalha de liberais do alheio. É tudo a mesma farinha, reflexionou Paulo. Eu não sei se eles eram da mesma farinha. Sei que levaram muita pancada. Venceram, mas apanharam deveras. Meu pobre rei. Pedro quis responder ao remoque do irmão e propôs comprar o retrato de Pedro I. Quando o lojista tornou a si, começou a negociar a venda, mas não puderam entender-se no preço. Pedro dava os mesmos R$800 do outro. O lojista pedia R$2.000. Notava-lhe que estava encaixilhado e Luís XVI não. Além disso, era mais novo e vinha à porta à busca melhor de luz. Chamava-lhe a atenção para o rosto, os olhos, principalmente que bela expressão que tinham, e o manto imperial. Que lhe custa dar R$2.000? Dou-lhe 10 tostões, serve? 10 tostões, lembre-se que um tostão é R$100, então metade do preço, ele queria dar R$1.000. Não serve. Mais que isso me custou ele. Pois então, veja sempre, pois isto não vale até R$3.000? O papel não está encardido. A gravura é fina. 10 tostões, já disse. Não, senhor. Olhe, por 10 tostões, leve este de Dom Miguel. O papel está bem conservado e, com pouco dinheiro, manda-lhe por um caixilho. Vá, 10 tostões. Se eu já estou arrependido, 10 tostões pelo imperador. Isso não, custou-me 1.700 há 3 semanas. Ganho uns R$300, quase nada. Ganho menos que o senhor Dom Miguel, mas também concordo que é menos procurado. Este de Dom Pedro I, se passar amanhã, talvez já não ache. Vá, sim. Eu passo depois. Paulo já ia andando e mirando Robespierre. Pedro alcançou. Olhe, leve por 7 tostões o Dom Miguel. Pedro abanou a cabeça. 6 tostões serve? Pedro, ao lado do irmão, desenrolava a sua gravura. O velho lojista quis ainda bradar 5 tostões, mas iam já longe e ficava mal negociar assim.